faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Devemos confiar que o nosso Deus, Ele é o nosso pastor. Ele está no controle de tudo, no controle de nossas vidas. E Ele é um bom pastor. Amém? Vamos louvar. No controle tu estás. Podem ajudar com as palmas. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu És meu pastor. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. Pela mão. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle. Pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens, e tu sabes quem eu sou. E criaste o que sou. E tu me amas como sou. Mais uma vez, tu me amas. E tu me amas como eu sou. Pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Amém. Glória a Deus. Podem sentar.
Vamos ainda louvar ao Senhor. Gloriosa graça. Não sei se quantos daqui conhecem essa música, mas fala da graça do Senhor. Precisamos crer nele, crer em seu Filho. E aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Vamos louvar a gloriosa graça. Sim, sim. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que crê, por nossos pecados morreu. Todo aquele que crê, que a morte ele venceu. Vida eterna tem, vida eterna tem. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que crê, por nossos pecados morreu. Todo aquele que crê, que a morte ele venceu. Vida eterna tem, vida eterna tem. Pela graça somos salvos, mediante a fé, divino dom, não por obras, para que a glória seja totalmente do Senhor. Sua gloriosa graça sempre louvaremos. Sua gloriosa graça sempre louvaremos.
Ó Deus, obrigado, porque Tu és um bom pastor. Pastor, este dia, ó Deus, que nos resgatou com Tua graça, ó Pai, maravilhosa e gloriosa graça. Nos deu o dom da fé, ó Pai, para que possamos crer em Ti, confiar que Tu és o nosso pastor e um bom pastor, que nos ajuda, que cuida, que controla, ó Deus, todos os aspectos da nossa vida, Pai. Nada foge ao Teu controle, ó Deus. E podemos confiar em Ti, confiar que Tu és bom, fiel, ó Deus. Mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor nos diz isso em Tua palavra, Pai. Que possamos ter fé, ó Deus, esperança nessas verdades, ó Deus. Que possamos ser consolados, ó Deus, assim como o Senhor consolou o Teu povo, mediante os salmos que estamos estudando aqui, ó Pai. Possamos olhar e confiar no nosso Redentor. Confiar que o socorro vem do Senhor. E que o Senhor é um bom pastor. No nome de Santo de Jesus, o nosso bom pastor, que eu oro. Amém. Gostaria mais uma vez de chamar o pastor Clodaldo aqui e continuar o estudo. Pastor, mais uma vez, que Deus o abençoe na entrega da palavra. Obrigado mais uma vez, pastor Fabrício, aos irmãos do louvor. Lá na igreja eu costumo dizer que Deus dá talentos diferentes para nós, né? E o talento da música é uma bênção para nós, porque eu não sei música, gostaria de saber, né? Tenho que confessar, tenho inveja de quem sabe. Mas eu louvo a Deus por tê-los conosco, para que eles possam emprestar o seu talento para nós, para que a gente possa usá-los e assim honrar o nosso Deus através da música. Que Deus abençoe os irmãos, né, por esse tempo de louvor. Irmãos, pediram para eu apresentar aqui mais uma vez algum livro para você, e eu gostaria de apresentar esse livro da Elyse Fitzpatrick, Ídolos do Coração. Quando eu me converti, nós não somos de uma cultura católica, né? O Brasil é um país, já foi muito mais, né? Mas é um país de tradição católica. E quando eu me converti, comecei a aprender o evangelho, eu achava que eu não era um idólatra. Idólatra eram os católicos. Eu achava que eu era livre desse mal. E até que o Senhor foi mostrando para mim que o meu coração fabrica os seus próprios ídolos e os adora, confia neles e depende deles, os exige. E esse livro vai tratar disso, dos ídolos que o nosso coração produz e como nós somos muito mais idólatras do que nós estamos dispostos a confessar. Então, gostaria de indicar esse livro para você, Ídolos do Coração, da Elyse Fitzpatrick, que está à disposição ali na livraria. Bom. Meus irmãos, Salmo 130, vamos ler, por favor, Salmo 130. É o nosso próximo salmo aqui nos cânticos de romagem, nos nossos passos aqui, não é? Que nós damos, Salmo 130. Eu vou ler aqui, você, por favor, acompanhe. Ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas aos teus ouvidos as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Este é o Salmo 130, salmo também
do qual nós não sabemos, não conhecemos quem foi o seu autor. Salmo número 130. Se nós ouvíssemos a seguinte pergunta: qual é a nossa necessidade? Se alguém perguntasse para você qual é a sua necessidade, o que você responderia a esta pessoa? Se alguém chegasse hoje para você e fizesse a você essa pergunta, pedisse para você anotar para ela a sua necessidade, que resposta você daria a ela? Todos nós temos a nossa lista de necessidades. Nós nem sempre as escrevemos, nós nem sempre as verbalizamos, mas a nossa mente, o nosso agir, a nossa conduta funciona com base numa lista de necessidades que nós temos no nosso coração. Algumas vezes nós até vamos verbalizar e anotar algumas, né? Mas nós estamos sempre detectando lacunas em nossas vidas que nós entendemos que elas precisam ser preenchidas. Nós sempre acreditamos que está faltando alguma coisa para nós. É um pensamento comum. Todos nós temos essa lista, por assim dizer, na nossa vida, e pensamos a respeito de coisas que nós entendemos que deveriam acontecer conosco. A gente poderia pensar em algumas coisas, né? Eu preciso diminuir o nível de açúcar no meu sangue, porque o médico disse que a minha glicose está elevada. Eu preciso voltar para a academia, porque eu preciso me disciplinar no cuidado com a minha saúde. Eu preciso visitar minha avó, porque ela já está com a idade bastante avançada, e sinto que se eu não fizer isso antes que ela parta, eu me sentirei depois muito culpado. Eu preciso de mais dinheiro, porque as minhas finanças estão sempre tão apertadas e eu acho que eu preciso de um emprego para que eu ganhe mais dinheiro. Eu estou precisando de férias, porque eu acho que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, já faz um bom tempo que eu não tiro alguns dias para descansar. Eu preciso terminar os meus estudos, porque eu sinto que o peso da minha consciência é porque eu não concluí essa etapa da minha vida. Eu preciso terminar a reforma da casa. Acho que não é bom a gente ter começado e não ter terminado, né? Eu preciso mudar os meus hábitos em casa. Eu reconheço que tenho procrastinado as minhas tarefas diárias e elas acumulam. Eu preciso me organizar melhor, porque eu tenho percebido que a minha agenda no trabalho está confusa e eu estou me perdendo nas minhas obrigações no meu trabalho. Eu preciso mudar os meus hábitos espirituais. Sinto que preciso ler mais a palavra do Senhor, meditar nela, orar, gastar mais tempo em oração. Eu preciso resolver uma pendência na minha vida, porque eu sinto que se eu não tiver resolvido o problema com essa pessoa, esse peso vai continuar no meu coração. Eu tenho isso como uma necessidade, alguém poderia dizer. Talvez você tenha se identificado com alguns itens dessa lista aqui, talvez você tenha outros ainda que nem foram imaginados aqui, mas se nós julgarmos as coisas que nós precisamos fazer, nós sempre vamos ter lista de necessidades para nós. Acho difícil encontrar alguém que diga que a sua vida está absolutamente em dia e não há nada por fazer, não há nenhuma necessidade que ele tenha na sua vida. Sempre há espaços a serem preenchidos nas nossas listas de necessidades. Agora, a maior de todas as necessidades que nós temos, ela é tão grande, meus irmãos, tão grande, que nós nem anotamos ela na nossa lista. É a mais importante das nossas necessidades, e ela é tão necessária que nós a tratamos como muito óbvia, e por isso que ela nem aparece na nossa lista de necessidade. Nós não a anotamos, nós não a escrevemos, né? E a respeito dela, talvez a nossa resposta seja: mas isso é óbvio. Ela é a primeira da minha lista. Mas ela é tão óbvia, ao mesmo tempo tão grande, e aí nós dizemos, nós nem precisamos anotar. Isso aí eu nem preciso anotar. Já viu quando você vai dar a lista para alguém no mercado? E aí você coloca lá a lista, depois você fala para a pessoa, olha, tem isso também, traz. Aí a pessoa fala, isso aqui não precisa nem anotar, você acha que eu vou esquecer? É o que eu quero, não é? Na verdade, esse item
Nós tratamos dessa forma, é a nossa maior necessidade e a gente às vezes nos esquecemos de colocar na nossa lista ou não nos lembramos dela, né? Nós precisamos, todos nós, do perdão relacional de Deus. O perdão relacional do nosso Senhor. Essa é a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade enquanto nós atravessamos este mundo aqui. Talvez não tenha vindo à minha mente quando me fizeram a pergunta da minha lista de necessidades. Mas eu preciso o tempo todo do perdão relacional do meu Salvador, do meu Senhor. E por que perdão relacional, irmãos? Porque nós estamos nos referindo a crentes em Cristo Jesus. Existem dois aspectos no perdão de Deus. Existe o perdão legal de Deus, ou o perdão situacional, que me coloca numa situação de Deus. Os estudiosos chamam isso de o perdão legal do Senhor, o juiz batendo o martelo. E existe o perdão relacional do Senhor. O perdão legal é aquele que nós recebemos no exato momento em que nós fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus. Quando com a nossa boca nós o confessamos como nosso Senhor e Salvador, e com o nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós fomos salvos. Porque isso que a Bíblia diz, porque isso que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então Deus nos perdoa neste momento, Ele nos dá o perdão legal. É a sua justiça sendo aplicada a nós. É o perdão que nos dá a certeza de que nós não seremos mais condenados pelo nosso Senhor. É o perdão que nos dá essa convicção e o consolo da salvação. É por isso que nós tratamos isso de justificação, por causa daquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos. No capítulo 8, versículo 1, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículos 31 e 33, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à destra de Deus e também intercede por nós. Este é o perdão legal de Deus. Ele nos foi dado na sala do julgamento. O martelo foi batido. O sacrifício de Jesus foi aceito. E nós fomos perdoados porque cremos nele como nosso Salvador. No entanto, há também o perdão relacional. É aquele que se refere ao nosso relacionamento diário com o nosso Deus. A Bíblia também fala desse tipo de perdão. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele falou a respeito da mensagem que os apóstolos comunicaram para a igreja, mensagem esta que tem sido comunicada até os dias de hoje. A mensagem que da parte dele temos ouvido é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, ele nos diz. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, a nós mesmos nós nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, então nós fazemos de Deus um mentiroso. Nós o fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. E João diz então no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 1: filhinhos meus, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então João, ele fala de um perdão aqui, mas não é o perdão judicial, não é o perdão legal, é o perdão relacional. Quando fomos salvos, Deus nos deu aquele perdão, não seremos mais condenados, mas ainda pecamos contra o nosso Deus. Nosso relacionamento com ele, então, desta forma, fica afetado muitas vezes. Então nós precisamos que ele nos perdoe, nós precisamos que ele restaure o nosso relacionamento que foi afetado pelo nosso pecado. É sobre isso que este salmo fala.
É sobre esse tipo de perdão que este salmo aborda. O salmista aqui é um crente, mas ele deseja ardentemente que Deus o perdoe e haja uma restauração no relacionamento entre eles. Este salmo, ele nos ensina, meus irmãos, que todo crente precisa do perdão relacional de Deus. Todo crente, ele precisa disso na sua vida diária. É a nossa necessidade, é a nossa maior necessidade. E como é que nós podemos ter isso na nossa vida? Como nós podemos ter este perdão de Deus no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Ele? É preciso reconhecer que esta é a necessidade. Nós obtemos esse perdão reconhecendo que esta é a nossa maior necessidade. O salmista, ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele se sente nas profundezas. Ele reconhece que ele está num lugar profundo, num lugar escuro. É uma alusão aqui, irmãos, ao fundo dos mares. É como se ele estivesse sentindo que está morrendo por afogamento. Esse era um dos grandes temores dos judeus, irmãos. Se tinha uma coisa que o judeu temia, era morrer por afogamento. Eles temiam isso. Em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 6, você vai ler que os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e perguntaram para ele: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: se vocês não se converterem e não se tornarem como esta criança, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Eles chegaram perguntando quem era o maior. E Jesus disse assim: primeiro você precisa saber que você está nele. Então, se você não se converter e não se tornar como esta criança, você nem estará no reino dos céus. E aí ele disse: e qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, é melhor que ele seja amarrado no pescoço uma grande pedra de moinho e ele seja lançado no mar e seja afogado na profundeza. Eu fico imaginando o impacto que isso teve para aqueles discípulos quando eles ouviram isso. O temor que eles sentiram. O confronto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus convidando-os a pensar a respeito de sua salvação e do relacionamento que eles deveriam ter uns com os outros para não atrapalhar a fé dos seus irmãos. Eles estavam disputando entre si, entre os irmãos, para ver qual deles era o maior no reino dos céus. E o Senhor Jesus diz para eles se humilharem, serem humildes como uma criança e ter o cuidado para não atrapalhar a fé do seu irmão. E Jesus usou esta expressão: se você faz isso, é melhor você nem existir. É como se você tivesse que amarrar uma pedra de moinho e se lançar no mar e morrer afogado, não somente afogado, mas nas profundezas do mar, é o que o Senhor Jesus disse. Então Jesus estava dando essa lição para eles, e é o que o salmista está sentindo aqui. Ele está como se de fato ele estivesse nas profundezas do mar. Ele está sofrendo um peso no seu coração, mas ele é um crente. Ele é um crente. E de lá da profundeza, ele clama ao Senhor. Ele encontrou forças e sabia para quem ele deveria recorrer. Então aqui não é um clamor para que o Senhor lhe dê a salvação. Ele já era salvo. Ele já tinha o perdão legal do Senhor. Ele conhecia o Senhor. Aqui, meus irmãos, é um crente sofrendo as angústias provocadas pelo seu próprio pecado. Se no Salmo 129 nós vimos as angústias provocadas pelos pecados dos outros, no Salmo 130 nós temos as angústias provocadas pelo próprio pecado. Aqui é a sensibilidade em saber que entristeceu o Espírito Santo de Deus. É uma experiência marcante na vida do crente, ele sentindo no seu próprio corpo os efeitos do seu pecado. Ele sentindo no seu coração. Davi era um homem sensível assim. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E certa vez ele quis fazer o censo de Israel, de Judá. E ele chamou Joabe, o comandante do seu exército, e disse para Joabe: faça o censo de Israel e de Judá. E Joabe tentou demover ele daquela ideia. Joabe disse assim: o Senhor multiplique o teu povo, muitas vezes mais, 100 vezes mais. Mas por que o meu Senhor, meu rei, tem esse desejo? Por que deseja isso o meu Senhor? Mas Davi insistiu com ele e disse: não, faça o censo. E o censo levou 9 meses e 21 dias para ser feito. 9 meses e 21 dias. Parece uma gravidez, né? 9 meses e 21 dias depois, Joabe trouxe o resultado para Davi.
E ele disse: você tem 800.000 homens em Israel, 500.000 homens em Judá. Quando ele acabou de ler o resultado, Davi sentiu bater-lhe o coração. O coração disparou e ele sentiu isso no seu corpo. E então Davi disse: muito pequei no que fiz. Pequei contra o meu Senhor. Então ele disse: agora peço-te, Senhor, que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi sentiu a necessidade do perdão relacional de Deus. Sentiu essa necessidade de ser acolhido pelo Senhor. Sentiu bater o seu coração. Seu corpo revelou o que ele havia feito. E imediatamente ele reconheceu do que precisava. É isso que esse salmista ele está sentindo. Ele está reconhecendo o que ele precisa. Mas, na verdade, ele está sendo como Jonas aqui. Lembra de Jonas? Aliás, se a gente dissesse que foi Jonas que escreveu esse salmo aqui, até daria. Dá até para a gente colocar um título apócrifo aqui nesse salmo aqui. Salmo de Jonas. E veja o que aconteceu com Jonas. Jonas foi chamado pelo Senhor para ir para Nínive, mas ele tomou o rumo de Tarsis. Então a tempestade se abateu no mar e ele pediu que ele fosse lançado no mar e um peixe o engoliu e esse peixe o levou para as profundezas. E de lá das profundezas, Jonas fez uma oração. Ele era um crente que sabia que estava precisando do perdão relacional do Senhor. E então Jonas clamou, ouça a oração dele. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Sabe o que Jonas estava dizendo? Senhor, eu vou voltar a ter a alegria da salvação? Sentirei de novo a alegria do teu perdão? E ele continua: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. Contudo fiz subir da sepultura, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor Deus ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Esta é a experiência de muitos crentes. Por vezes eles se sentem como se estivessem no profundo dos mares. Parece que estão sozinhos, mesmo em meio a uma multidão. E é esse o sentimento do salmista que escreveu este salmo aqui. Então, das profundezas ele clamou ao Senhor. Das profundezas ele falou com o Senhor. Ele não só clamou ao Senhor, mas ele também grita. Ele diz no versículo 2, escuta a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A expressão aqui no hebraico traz a ideia de alguém gritando. De alguém clamando ao Senhor em voz alta, pedindo ao Senhor que incline os seus ouvidos, que escute a sua oração. Ele pede ao Senhor que seja atento ao que ele está dizendo. Isso revela, irmãos, que esta era a sua maior necessidade naquele momento. Era o que ele mais desejava naquele momento. De volta a esse relacionamento com o seu Senhor. De volta à alegria da salvação. Esta era a prioridade do salmista. Ele reconhece que esta é a sua necessidade. É assim que nós começamos a obter este perdão relacional do Senhor na nossa caminhada aqui neste mundo. Segundo lugar, como nós obtemos isso? É preciso reconhecer as consequências da sua falta. Nós precisamos reconhecer a falta que nos faz esse perdão, as consequências dessa falta. Então ele diz no versículo 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele inclui nesta frase aqui todos os seres humanos. Calvino disse que desde Adão até o último homem, todos estão incluídos nessa frase aqui do salmista. Há aqui uma confissão humilde. Um homem aqui que está confessando ao Senhor, ele está dizendo, Senhor, o Senhor é justo quando o Senhor exerce juízo sobre as minhas iniquidades. Eu estou sendo afligido, mas reconheço que isso é justo.
Então ele argumenta com Deus aqui, ele conversa com Deus. Ele diz, mas Senhor, se tu observares as iniquidades, não há uma só pessoa que possa se manter de pé diante de ti. O verbo subsistir aqui, ele tem essa ideia de, literalmente significa alguém de pé, ou alguém de pé perante aquele a quem deve prestar contas. E observar aqui, quando ele diz, Senhor, se o Senhor observar as iniquidades, ele está dizendo, Senhor, se o Senhor mantiver um registro, se o Senhor for contabilizando as nossas iniquidades, Senhor, quem vai poder permanecer de pé na tua presença? Todos cairão mortos. A falta do teu perdão fará com que todos nós morramos. Se o Senhor for mantendo o registro daquilo que nós estamos fazendo contra ti, quem poderá sobreviver? Quem poderá permanecer de pé na tua presença? Então é um homem reconhecendo aqui que não há um ser humano digno de viver. Não há ninguém. Nenhum ser humano que pode viver. Nenhum ser humano, porque diante da lei de Deus e a sua justiça, a humanidade sequer deveria existir. Na verdade, não há uma pessoa nesse mundo aqui que não tenha transgredido a lei do Senhor. Então ele está dizendo, Senhor, se o Senhor aplicar a tua lei sobre nós, quem sobrará? Quem vai ficar? Não há nenhuma possibilidade de alguém se manter em pé, todos serão exterminados. Então ele não está se escondendo aqui na multidão. Ele não está dizendo, Senhor, eu pequei, mas quem não peca? Todos pecam. Verdade, já viu aquele versículo que não tem na Bíblia? Eu pequei, mas pecar é humano. Você até sabe de cor esse versículo, mas não tem na Bíblia. A gente sabe de cor um monte de versículo que não tem na Bíblia. A gente diz, pecar é humano ou errar é humano. Na verdade é uma forma orgulhosa e o ato de se esconder na multidão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está realmente reconhecendo, Senhor, não há um ser humano sobre a face da terra que seja digno de estar vivo se o Senhor aplicar a tua justiça sobre ele por meio da tua lei. Não há nenhum. Então ele está agindo como Davi quando ele clamou no Salmo 51. Ele está pedindo que o Senhor cuide dele, que o Senhor tenha compaixão por ele. Ele está dizendo, o Senhor está certo naquilo que o Senhor está falando, mas eu conto com a tua misericórdia. Davi no Salmo 51, ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço o meu pecado, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Se o Senhor vai me tratar com a tua lei, será justo. O Senhor é puro no que o Senhor faz. O Senhor é justo no que o Senhor faz. Mas eu estou pedindo pelas misericórdias do Senhor. Porque eu sei que o Senhor é rico em misericórdia. Davi reconheceu que acontecesse o que acontecesse com ele, com base na lei do Senhor, o Senhor estaria sendo justo. É isso que o salmista está falando com o Senhor. Senhor, se fores registrar as iniquidades, todos deverão morrer. Não haverá ninguém que poderá se manter de pé. E é assim que eu me sinto. Estou me sentindo morrendo nas profundezas do meu pecado. Sinto que estou sendo afogado nas minhas iniquidades. Porque a tua mão está pesando sobre mim. A minha iniquidade está sobre mim. E a minha vida está se acabando. É isso que o salmista está dizendo. A minha vida está enfraquecendo. Ela está se acabando. Davi também fala isso no Salmo 32, no Salmo 38. Ele vai dizer, Senhor, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos sob o efeito do desassossego do meu coração. Então, no final desses salmos, ele diz, Senhor, não me desampare. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, da minha salvação. Então o salmista aqui, tanto como o Davi, ele está reconhecendo que o Senhor, se o Senhor não o perdoar, estas serão as consequências. Essas serão as consequências com ele. E então ele argumenta, Senhor, sei que é justo, sei que o Senhor aplica a tua lei de uma forma justa, mas se o fizeres, ninguém poderá permanecer na tua presença. Sem o perdão do Senhor, a consequência é a morte. É a morte para nós. Então ele reconhece isso diante do Senhor. Em terceiro, como é possível ter então esse perdão? É preciso reconhecer quem
pode dá-lo? Quem pode dar? Então ele diz no versículo 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ele conhece o Senhor. Ele disse, Senhor, todos deveriam ser mortos, todos deveriam ser condenados eternamente, mas eu conheço o Senhor. Eu sei que há algo no caráter do Senhor que pode impedir que isto aconteça. Eu sei que esta é a consequência que todos nós merecemos, mas há algo no Senhor que impede o Senhor de eliminar a todos nós. Porque eu sei que o Senhor não é somente ira. Senão o Senhor já teria dado cabo de todos nós. O Senhor teria eliminado a humanidade por completo, lá mesmo no jardim, quando os nossos primeiros pais pecaram contra o Senhor. Então há uma afirmação neste versículo, irmãos, no versículo 4, de alguém que conhece o Senhor, que sabe quem é o Senhor, sabe que Ele é perdoador, sabe que faz parte do caráter de Deus ser misericordioso, ser compassivo e ser clemente. Ele não está vindo para o Senhor com dúvida. Ele não está vindo para o Senhor dizendo, será que vai acontecer? Ele está vindo com a certeza de que o Senhor vai lhe perdoar. Porque ele sabe que ele é o único que pode fazer isso. E nós vemos outras orações assim na Bíblia, irmãos. Nós temos uma oração de confissão em Neemias capítulo 9, quando sob a liderança dele o povo confessa o seu pecado, o povo diz, porque tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu procedestes fielmente, mas nós perversamente, eles confessam diante do Senhor. E eles dizem naquela oração, os nossos pais pecaram contra ti, os nossos pais se viraram contra ti, quando o Senhor os tirou do Egito, eles fizeram um bezerro de ouro e disseram, este é o Deus que te tirou do Egito, ó Israel. Então eles agiram contra o Senhor, cometeram grandes blasfêmias contra o Senhor. Mas o Senhor não os deixou no deserto, o Senhor os conduziu no deserto. Por quê? Porque tu és Deus clemente, tu és Deus misericordioso. No Salmo 103, o salmista diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas feridas. É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. E ele afirma o caráter do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco, para com aqueles que o temem. Como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de um filho, assim Ele se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E o que Ele diz no Salmo 103? O Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, nem consoante os nossos pecados. É assim que o salmista está se aproximando de Deus. Se Deus tem poder para punir toda a humanidade com a morte, Ele também tem no seu caráter o perdão. Só Ele pode perdoar pecados, porque todos os pecados são contra Ele. Quando nós pecamos contra os nossos irmãos, em última análise nós pecamos contra Deus. Quando alguém mente para o seu irmão, em última análise ele mentiu ao Senhor. Quando alguém maltrata o seu irmão, ele maltratou o Senhor. Quando ele fala mal do seu irmão, ele falou mal do Senhor. Deus é sempre o primeiro ofendido com os pecados dos seus filhos. Então ele tem poder para perdoar. Ele tem autoridade para perdoar. Eu me lembro de Lucas capítulo 5, quando Jesus está naquela casa cheia de gente e alguns homens tentam trazer um paralítico numa maca, lembra? E eles não conseguem entrar na casa, então eles descem pelo telhado. Eles abrem o telhado e descem o homem e o homem é colocado diante de Jesus. Quando Jesus olha para aquele homem, ele olha para aqueles que o trouxeram e ele vê a fé deles. O texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse àquele homem, perdoados são os teus pecados. E aí os fariseus que estavam ali ficaram ofendidos com isso e disseram, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí Jesus disse, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Pergunta boa essa, irmãos. Se você tivesse que responder lá, onde você colocaria o seu xizinho?
O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? É mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, porque isso ninguém vai ver. Quando você diz levanta-te e anda, agora eu quero ver se o homem vai andar mesmo. E aí Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque ele tem autoridade para perdoar pecados, porque ele é Deus. Então o salmista vai ao Senhor aqui e diz, contigo está o perdão. Ele não tem dúvidas de que ele vai ser perdoado pelo Senhor. Então, quando ele reconhece aqui que Deus tem esse caráter, ele reconhece a misericórdia e a bondade do Senhor para perdoar pecados, porque ele sabe que só o Senhor pode perdoar pecados. Irmãos, eu me lembro do dia que a minha filha se converteu. Foi uma experiência muito marcante para mim e para ela também, para a nossa casa. Eu estava na minha casa. Eu lembro que havia sentado para tomar um café, sentei na mesa assim, estava com um café, e ela veio do seu quarto, e ela passou por trás de mim assim, sentou-se ao meu lado, e disse assim, pai, e se Deus não me perdoar? E aí eu disse, filha, por que você está falando sobre o perdão de Deus? Por que Deus haveria de te perdoar? Você peca contra Ele? Aí ela disse assim, eu peco. E eu disse, e o que merece quem peca contra Ele? Nessa hora, as lágrimas correram, e ela disse, baixou a cabeça e disse assim, merece o inferno. E eu disse para ela, pois é exatamente isso que você merece, minha filha. Todos nós merecemos isso. É exatamente isso que você merece que Deus te faça. Porém, minha filha, o nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus que se compraz em perdoar o coração quebrantado e contrito. Aí li com ela o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara a tua ferida. É aquele dia que a minha filha nasceu para o Senhor. Você percebe que não teve nenhum convite, quer aceitar Jesus? Quer convidar Jesus para morar no seu coração? Quer fazer essa oração comigo? Não é assim, irmãos? Toda a verdadeira conversão é precedida por um temor do Senhor. Por um quebrantamento diante do Senhor. E foi aquele dia que ela se converteu e nós ficamos muito gratos ao Senhor, porque isso é a graça do Senhor. Quando o salmista fala aqui que o Senhor tem perdão, irmãos, como é que era o perdão daqueles dias? Ele sabia que um animal inocente era levado para o sacerdote para ser morto. E quando o judeu, ele temente ao Senhor, sincero diante do Senhor, um crente, ele olhava para aquele animal que foi morto, ele sabia no seu coração e ele dizia, Senhor, eu reconheço que eu deveria estar no lugar deste animal. Eu deveria estar sendo morto aqui. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é assaz benigno e o Senhor recebe este animal inocente no meu lugar. Porque eu deveria estar sendo morto aqui. E isto apontava para quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus que é a base do perdão do nosso Deus. É por isso que Ele pode nos perdoar. Então perdoar não é esquecer. Perdoar não é varrer para debaixo do tapete. Perdoar não é considerar aquilo sem importância. Não foi nada. Não foi nada isso aí. Não, isso não é o perdão. Perdoar é pagar um alto preço. O preço do pecado. Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o salmista sabia disso. Então perdoar, irmão, sabe o que é perdoar? É assumir o prejuízo. Quem paga é quem perdoa. É por isso que nós temos muitas vezes dificuldade de perdoar as pessoas, porque nós ficamos exigindo que as pessoas paguem. Não, até perdoo, mas, olha só, a gente já começa assim, com uma conjunção adversativa. Eu até perdoo, mas o quê? Você vai cobrar o quê? Não, eu exijo que venha aqui e peça perdão. Não, eu exijo que faça isso. Eu exijo que você prometa nunca mais fazer. O que seria do perdão relacional se Deus fizesse isso conosco? Te perdoo, mas se você prometer que nunca mais vai fazer. Como seria o nosso relacionamento com o Senhor se fosse assim?
É por isso que pessoas têm dificuldade de perdoar umas às outras, porque elas não entendem. Perdoar é ficar com prejuízo. Quem perdoa é que paga, não quem está sendo perdoado. Se eu tivesse que pagar ao Senhor o que eu devia a Ele, como eu ia fazer isso? Então, Ele sendo perdoador, Ele tem os meios para perdoar. E o meio foi o sacrifício do seu Filho. Em quarto lugar, como nós então temos esse perdão? É preciso reconhecer que Ele está ligado à graça do Senhor. Ele é dado por graça do Senhor. Por isso que o salmista diz nos versículos 5 e 6, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero no Senhor. Eu aguardo o Senhor. Ele sabia disso, ele estava em angústia, e ele sabia que precisava ser perdoado, ele sabia que se ele não tivesse esse perdão, ele ia morrer, afogado nas suas próprias angústias, mas agora ele faz um propósito, ele clamou ao Senhor, ele pediu ao Senhor que o escutasse, e agora ele faz um propósito, esperar. Vou esperar no Senhor. 3 vezes numa mesma frase ele usa esse termo de espera. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Numa mesma frase, ele usa 3 vezes termos ligados à espera. Então aqui, ele está como um réu que está na sala de julgamento esperando o juiz entrar. E ele está aguardando a resposta do juiz. Ele está ansioso para ouvir a sua sentença. Ele sabe que será perdão, mas ele quer ouvir da boca do juiz. Ele quer ouvir o Senhor falar. Então ele está esperando o Senhor se pronunciar. Ele não tem dúvidas de que o Senhor vai perdoá-lo, porque ele diz, eu espero na sua palavra. E a sua palavra me diz que ele é perdoador. Deus havia dito para o seu povo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, aquele texto tão conhecido, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra, o Senhor disse. Então ele sabia que está no caráter do Senhor, é a palavra do Senhor. Deus disse, quando ele entregou a lei para Moisés, ele disse, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas terei misericórdia até 1000 gerações. Então ele sabia que o Senhor é perdoador, ele confiava, ele disse, eu vou esperar na palavra dele, porque ele disse que ele é perdoador. E ele perdoa. Então ele diz, só me resta então esperar. E ele diz que vai esperar ansiosamente, porque ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã esperam a Israel. Então os guardas que faziam a vigília à noite, irmãos, eles sabiam que sempre havia o perigo iminente. O inimigo sempre escolhia fazer os seus ataques à noite. Então eles cumpriam a sua tarefa esperando ansiosamente pelo romper da manhã. E quando o sol ia nascendo, eles se sentiam aliviados e diziam, mais uma noite se foi. Era um alívio para eles. Então os guardas não podiam mexer no tempo. Não tem como você forçar o sol nascer. Imagine aquela espera. Não há nada que ele pudesse fazer para adiantar aquilo. Ele apenas tinha que esperar. Então eles faziam isso desejando ansiosamente o romper da aurora. Esperar, meus irmãos, é uma das tarefas mais difíceis no exercício da fé cristã. As coisas mais difíceis para nós é esperar. Como é difícil isso, nós termos que esperar. Se nós desejamos nos ver aliviados da angústia que os nossos pecados nos causam, é difícil ter que esperar por isso. Nós sentimos muitas vezes tentados então a encontrar atalhos. Isso é um perigo para nós. É quando nós tentamos criar atalhos para resolver as angústias do nosso coração. E não sabemos esperar no Senhor. Por que o salmista disse que ia esperar? Porque ele sabia que isso é pela graça do Senhor. Não é por merecimento. Será que eu posso fazer alguma coisa para adiantar essa resposta do Senhor? Será que eu posso me punir? Será que eu posso me autoflagelar para adiantar essa resposta do Senhor? Será que eu não posso fazer um autocastigo? Será que eu não posso fazer alguma obra de salvação nesse sentido para poder obter uma resposta mais rápida aqui? Será que há alguma coisa que eu possa realizar? Será que eu posso adiantar isso? Será que eu posso recorrer a alguém? Será que eu posso recorrer ao meu pastor nesse sentido? Recorrer aos irmãos da minha igreja? Será que eu posso me expor diante da minha igreja? Para que então eu receba com isso uma punição para mim mesmo e assim então eu possa obter uma resposta mais rápida do meu Senhor.
Irmãos, esse salmo, ele nos ensina que Deus, ele não tem que nos dar o alívio quando nós queremos recebê-lo. Deus pode provar a nossa perseverança, nos fazendo esperar. João Calvino, ele disse a respeito desse texto: devemos sempre cuidar que o nosso fervor não se enfraqueça pela fadiga da demora, se por algum tempo o Senhor nos mantiver em suspenso. O Senhor pode fazer isso. Deus pode querer nos ensinar uma lição, a lição da nossa pecaminosidade, através dessa espera. Nem sempre nós vamos obter o alívio imediatamente. Deus, por vezes, nos mantém neste estado, para que nós aprendamos a perseverança. Pessoas que, às vezes, ficam anos no pecado. Anos. Quando elas vêm para o Senhor, elas querem que o Senhor resolva em um dia. Elas não estão dispostas a esperar. Elas querem que a solução seja imediata. Nem sempre Deus age assim. Às vezes Ele usa o tempo. O tempo para nos ensinar a profundidade do que é o nosso pecado contra Ele. Ele é misericordioso. Ele é perdoador. Mas Ele também mira o nosso coração e Ele nos ensina. Então o salmista estava disposto a isso. Ele sabia que o perdão é a manifestação da graça de Deus. Deus iria perdoá-lo e aliviá-lo, mas ele estava disposto a esperar o Senhor. A esperar o tempo do Senhor. Porque o perdão é graça. Ele não pode ser exigido. É graça do Senhor. Em último lugar, irmãos, como nós podemos obter o perdão? É preciso, então, nós sabermos, reconhecer o resultado dele. Então, no versículo 7, ele diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aqui o salmista chama Israel para fazer o mesmo que ele estava fazendo. Ele reconheceu que precisava do perdão do Senhor. Ele reconheceu que sem o perdão ele não poderia se manter vivo. Ele reconheceu que somente Deus pode perdoar pecado. Ele reconheceu que isto é pela graça do Senhor. E por isso ele esperaria no Senhor. E agora ele chama o seu povo. Ele fala com o seu povo, dizendo que no Senhor está a misericórdia e no Senhor a copiosa redenção. Então ele está dizendo: tenha certeza de que o Senhor vai te perdoar. Apenas espere. Ele vai nos redimir, ele está dizendo. Redenção aqui, irmãos, é uma palavra comercial. De novo, remete ao preço pago, ao preço de um resgate. Ele diz: Deus mesmo vai pagar pelo seu próprio perdão. Deus mesmo vai agir assim. Ele assume o prejuízo. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E este é o resultado do perdão, irmãos. A redenção das iniquidades é quando Deus assume a dor e quando Ele nos tira da angústia. Quando Ele nos tira daquela dor na qual nós nos encontramos. Este é o resultado que o crente deve esperar. É isso que nós ansiamos. O que Ele está dizendo é: essa angústia vai ter fim. Ela não vai durar para sempre. O Senhor não vai permiti-la para sempre. Meus irmãos, o que dura para sempre é a misericórdia do Senhor. 46 vezes o Antigo Testamento diz: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Jeremias, quando estava sentindo a angústia, chorando, por isso que ele é conhecido como profeta chorão. Ele estava chorando, ele escreve um livro que leva esse nome, Lamentações. E ele diz nesse livro: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A angústia não vai durar para sempre. O que dura para sempre é a misericórdia do Senhor. O Salmo 136, 26 vezes diz: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então o resultado do perdão é a redenção das nossas iniquidades, o alívio que o Senhor nos dá. É o que este salmo nos diz. Então, como nós obtemos o perdão relacional de Deus? Reconhecendo que é Ele, que este perdão é a nossa maior necessidade. Reconhecendo que só nos resta a morte se nós não tivermos este perdão.
reconhecendo que somente Deus pode nos dar esse perdão, reconhecendo que é somente pela graça que nós obtemos isso, e reconhecendo que o resultado vai ser a nossa redenção, o nosso alívio, a cura da dor que o pecado nos causa. Então, se o Salmo 129 falou da dor causada por outros, o Salmo 130 fala da dor causada pelo nosso próprio pecado. E a esperança é que o Senhor é misericordioso. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar? Vamos. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela tua palavra, Senhor, por podermos meditar nela, Senhor. E pelo consolo que nós obtemos, Senhor, a esperança que nós obtemos em ti, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque pela tua palavra nós nos conhecemos. Conhecemos o Senhor e conhecemos a nós mesmos, ó Pai. E podemos compreender, Senhor, a nossa maior necessidade é o Senhor, ó Pai. É o Senhor. Como diz Jeremias, Senhor, o Senhor é a nossa porção. Portanto, esperaremos em ti. Ó Pai, nós precisamos do Senhor, ó Pai, nós queremos andar com o Senhor. E reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes, por causa do nosso pecado, Senhor, é que nós nos afastamos de ti. Mas te agradecemos por saber que podemos recorrer a ti sempre, e o Senhor sempre nos dará o teu perdão. O Senhor sempre nos redimirá, Senhor, das nossas iniquidades. Então nós te agradecemos, ó Pai. Te louvamos mais uma vez pela tua palavra, Senhor. E cuida, Senhor, dos teus filhos, cuida de todos nós que aqui estamos, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. E é isso que nós desejamos, ó Pai, esse relacionamento com o Senhor, este perdão relacional que o Senhor nos dá, Pai. E nós te agradecemos por isso e oramos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.